Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Wikigel, um espaço de aprendizagem colaborativa. Continuaremos aí com as nossas aulas sobre geografia física. Em aulas anteriores nós trabalhamos sobre ciclo das rochas e formação do solo. E o tema da nossa aula de hoje é minérios, minerais, rochas e metais. Você sabe a diferença entre elas? Não? Então vem com a gente, vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto? Então, pessoal, para poder iniciar a nossa aula, vamos fazer uma breve revisão sobre rochas? Então, o que são rochas? Rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente, constituído por um ou mais minerais. A camada externa sólida da Terra, conhecida por litosfera, é constituída por rochas. E ela, didaticamente, dividida em três grupos: rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Nós já vimos a característica de cada uma delas em aulas anteriores. Bom, toda rocha ela é formada por minerais. O que são minerais? São elementos químicos que têm uma composição bem definida e que vai se agrupar no período de formação de uma rocha para poder dar a consistência desta rocha, as características dessas rochas. Então podemos resumir que uma rocha ela pode ser formada por um ou por vários minerais. Vamos pegar, por exemplo, aí uma rocha de granito, muito comum aqui na região norte do Espírito Santo. Aqui na região de Vila Pavão tem bastante rochas de granito. Nós temos aí várias empresas instaladas na região, explorando aí essa importante rocha na nossa região. Bom, o granito, ele é formado por diversos minerais. Basicamente, nós vamos destacar três deles: o quartzo, a mica e o feldespato. Esses três minerais, eles são comuns e dão aí as características de cor do granito, dependendo da quantidade desses elementos que se encontra naquela rocha. E claro, a quantidade desses minerais dependem aí da forma como o granito se formou. Lembrando aí que o granito é formado por rochas magmáticas intrusivas, ou seja, aquelas que se encontram dentro da Terra, aliás, que foram formados dentro da Terra, pode hoje se encontrar na superfície graças ao processo erosivo. Então nós podemos ver aí no ambiente diversas áreas, montanhosas de granito, aonde você tem a exposição desse material. Então esses minerais, eles não podem ser extraídos da rocha de forma direta. Economicamente, não são viáveis. Então, por isso, o granito é utilizado como rocha ornamental. Uma rocha hoje muito utilizada aí na indústria para a produção de pisos, pias, e elementos aí de ornamentação. Bom, e o que são minerais? Minerais são compostos das rochas que nós podemos identificar com algumas características específicas. Anota aí essas características. Primeiro, a questão da cristalização. É o formato de cristal que esse mineral vai ter. Então, quando você observa uma estrutura sólida com uma organização cristalina própria, nós temos aí a primeira característica de um mineral. Bom, a segunda é a sua transparência. Existem minerais mais opacos e existem minerais aí que vão ter a capacidade de a luz transpor por ele. Então, nós temos aí a sua transparência, a capacidade que a luz tem de transpor esse elemento ou de refletir. Claro que aí também nós vamos ter uma terceira característica, que é o brilho. Quando o
a luz solar pode ser refletida, ou seja, ela não será absorvida, ela será refletida. Então, característica de alguns minerais, eles refletem maior o brilho, outros absorvem maior a luz, então tem menos reflexão dessa luz. A quarta característica é a dureza, a sua capacidade de riscar e de ser riscado. Para medir a dureza dos minerais, foi criada uma escala chamada escala de Mohs. Essa escala, ela vai de 1 a 10. 1 são os minerais que vão poder ser riscado por todos os outros. Um exemplo aí, o talco, que está na escala 1. E na escala 10, com mineral aí com maior dureza, nós vamos ter o diamante, que está aí na escala 10 de Mohs. Bom, outra característica dos minerais é a sua densidade. Anote aí o que significa densidade. Densidade relativa é o número que indica quantas vezes certo volume de mineral é mais pesado que o mesmo volume de água a 4 graus. Na maioria dos minerais, a densidade relativa varia entre 2,5 e 3,5. Alguns minerais que contêm elementos de alto peso atômico apresentam uma densidade superior a 4. Outra característica é a sua clivagem. O que significa clivagem? Clivagem é o ponto de ruptura de um mineral quando ele é quebrado. Então, quando você bate no mineral, ele tende a ter um ponto de fratura, um ponto de clivagem que vai fazer com que ele seja quebrado sempre numa mesma posição. Às vezes em lâminas e às vezes em pedaços geométricos, né, de lados já bem definidos. Então, essas características aí são bem interessantes. A última é a propriedade do eletromagnetismo. Alguns minerais têm a capacidade de conduzir eletricidade. Os minerais metálicos têm muita capacidade de fazer com que a energia passe por ele. Existem aí os minerais não metálicos, que são aqueles que não têm uma boa condutibilidade de energia elétrica. Então, vamos rever aí, tá? Os minerais podem ser classificados pela sua estrutura cristalina, pela sua transparência, pelo brilho, pela dureza, pela sua densidade e pela sua clivagem e também pela sua propriedade eletromagnética. Então, bem interessante aí, vale a pena anotar essas características dos minerais. Só para você ter uma noção da importância desse conhecimento, sabia que a nossa história ela é marcada pelo uso desses minerais e pelas rochas pelo homem? Pois bem, quando o homem aprendeu a usar as rochas como um elemento, né, de transformação do ambiente em que ele vivia, esse período foi chamado de período da pedra lascada. Os homens da pré-história, né, viram que ao quebrar uma rocha, ela tinha um formato específico devido ao seu ponto de clivagem. Ela poderia ser utilizada aí como uma machadinha ou como um instrumento, né, de corte mais afiado, ou para, se a sua dureza era muito grande, para poder quebrar outros elementos. Então, foi uma revolução na vida do homem daquele período. Bom, esse período ele durou aí de 2,5 milhões de anos atrás até mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo. Então, esse período é o período que nós chamamos o período da pedra. E o período dos metais foi a utilização dos metais pelo homem. Quando o homem aprendeu a retirar esses minerais das rochas num processo de fundição e transformá-los em ferramentas. E aí, claro, houve uma divisão desse período de acordo com o metal utilizado. Nós vamos ter aí o período do cobre, o período do bronze e o período do ferro. Especificamente, cada um desses períodos teve uma importância para a sociedade, inclusive nas atividades agrícolas,
porque boa parte dessas ferramentas utilizadas aí por esses minerais foram para utilização na agricultura e também na caça, como a ponta das setas, que foram utilizados aí por o manuseio e a fundição desses metais, além, claro, das espadas, das facas, que foram sendo produzidas a partir do conhecimento do uso desses minerais. Então veja como é importante esse conhecimento para a evolução das sociedades. Então você pode perceber a importância do conhecimento e do manuseio desses minerais para a evolução do trabalho do homem e a sua transformação social. Então, tema super importante esse aí, né? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre os minérios. Aí você pode pensar, mas vem cá, minério não é a mesma coisa que mineral? Não. Os minérios são os minerais economicamente viáveis à sua exploração. Vamos pegar, por exemplo, novamente o granito, para que possamos exemplificar de forma bem clara esse item. Bom, o granito ele é formado aí basicamente, né, por um conjunto de minerais, como a mica, o feldespato e o quartzo. Vamos imaginar, por exemplo, que a mica seja um mineral economicamente valioso, tá? Que você tem aí um valor agregado a esse mineral bem alto. Mas se você vê o custo de produção, de retirada desse mineral do granito, você vai ver que não compensa. O custo da exploração vai ser maior ou igual ao preço desse mineral. Então, nesse caso, esse mineral não é um minério. Ele só será um minério se a sua exploração for economicamente viável. Então, fica a dica aí. Quando é que um mineral é um minério? Quando for economicamente viável a sua exploração. Se ele não for economicamente viável, ele deixa de ser um minério e passa a ser apenas um mineral. Bom, o nosso último tópico são sobre os metais. Os metais podem ser classificados aí em dois grupos: metais ferrosos e não ferrosos. Existem metais, por exemplo, como classificar um metal ferroso? É um metal aí que num ambiente com umidade ele tem a capacidade de oxidar-se, tá? Como por exemplo o ferro. Já os não ferrosos pode entrar em contato com a água que ele não se oxida. O exemplo aí o alumínio. Bom, existem minerais minerais metálicos que você utiliza sem nenhuma mistura, ou seja, você apenas funde do jeito que ele está no ambiente, como por exemplo o ferro e o cobre. Então o ferro e o cobre pode ser extraído das rochas, fundido, né, para ele ser derretido, separado do material da rocha e ser moldado aí em ferramentas e utensílios. Bom, como exemplo todo o aço, né, que é resultado aí de 3 elementos: o ferro, o cal e o carvão mineral. Esses 3 elementos aí são misturados, né, passa por etapas para poder formar o aço. Então o aço não é um mineral que tiramos do ambiente já na forma própria de ser utilizado. Ele é uma mistura aí de mineral metálico, que no caso é o ferro, com não metálicos, como no caso do carvão e o cal. Então, terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Vou deixar na descrição ali embaixo algumas atividades para você reforçar seu conhecimento. E não esqueça-se, vai lá, dá um like no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dá uma força aí para o canal crescer e chegar a mais pessoas. Até a nossa próxima aula. Bom estudo e lembre-se, fique em casa. Até a próxima semana.